Bom pessoal, agora a gente vai tratar da segunda lei de Ohm, tá? Antes de entrar nesse assunto, eu queria falar com vocês que é o seguinte, galera. Eu não consigo fazer os meus programas aqui ao vivo porque eu estou restrito ao celular. E o celular, ele fica limitado a algumas coisas para eu fazer, diferente de uma aula é, dissertativa, do texto que eu pego, falo, explico do texto. Aqui não, aqui eu tenho que mostrar a fórmula, eu tenho que fazer o exemplo aqui, ó, fazer o cálculo juntos aqui para poder entender. Então a didática é um pouco diferente. Então sem o computador fica difícil. No computador eu tenho mais opções, mas eu só estou com o celular. Então por isso peço perdão para vocês. Infelizmente eu tentei, tá galera? Mas as minhas aulas infelizmente têm que ser gravadas assim. Mas não impede de vocês tirar dúvida comigo na hora ali. Mandou o WhatsApp, na hora eu tiro a dúvida com vocês, se pintarem essas dúvidas, tá bom? Então vamos lá, segunda lei de Ohm. A gente viu a primeira lei de Ohm, agora vamos ver a segunda, que está um pouco relacionada com a primeira, só que é um pouco diferente, porque a segunda lei de Ohm vai ter uma dependência de algumas coisas aí. Vai depender do material que eu estou trabalhando, vai depender da temperatura dele, vai depender das suas dimensões. Então vai mudar alguma coisinha aí, né? Então o que acontece? Só que eu escrevi aqui, ó. A resistência elétrica de um resistor depende do material que o constitui, de suas dimensões e de sua temperatura. Então vai depender se o fio é de cobre, se o fio é de zinco, se o fio é de ouro. Vai depender se o fio tem 10 metros, 20 metros. Vai depender da temperatura do fio, se é 5 graus, 10 graus, 20, 300 graus. Vai depender de muitas coisas, tá? Então foi essa figura aqui é a resistência que está passando nesse fio condutor, tá bom? Então, isso aqui é a seção de um fio, galera. É como se eu cortasse o fio, aí a parte dele cortadinha aqui, onde está passando a resistência dele, tá? E isso aqui não é ampere, tá? Isso aqui é a área dessa seção aqui, tá bom? Esse é da fórmula que eu vou falar já já. Então é a área dessa seção. Esse L é a largura do fio condutor, tá bom? Então através disso foi criada essa fórmula aqui. Esse L representa o comprimento que eu coloquei aqui, ok? Esse R é a resistência do fio, ok? Esse A é a área do fio condutor e a novidade aqui é o Rho. Essa é uma letra do alfabeto grego chamado Rho. É como se fosse desenhasse um P deitado assim, sabe? É o Rho. Significa resistividade, que é representada, bom, comprimento é representado pelo Sistema Internacional de Medida em metros, tá? A área em metro quadrado e a nossa resistividade em ômega metro, ômega vezes metro, tá bom? A área está em metro quadrado no Sistema Internacional de Medidas, mas no nosso exemplo, é que assim, galera, raciocinam comigo, eu tenho um fio condutor, a seção dele foi metro quadrado, galera, metro é um fio grosso, então é no Sistema Internacional de Medida que é dado assim, mas geralmente os fios são bem menores, ok? Os fios, seus calibres, né, as suas dimensões ali, são milimétricas. Então por isso que a gente vai ter que fazer a conversão, e a gente vai falar da conversão lá no exemplo, de metro quadrado para milímetro quadrado, tá bom? Mas isso a gente vai conversar lá no exemplo. E essas grandezas aqui, galera, ó, R, o Rho e o L, elas são diretamente proporcionais. O que isso quer dizer? Quanto maior o meu comprimento, maior a minha resistência. Maior, maior. Se vê mais, maior, maior, igual, é diretamente proporcional. Então, quanto maior o meu comprimento, maior a minha resistência. Quanto maior a minha resistividade, maior a minha resistência. Maior, maior. Quanto menor o meu comprimento, menor a minha resistência. Menor, menor. Quanto menor a minha resistividade, menor a minha resistência. Então, maior, maior, menor, menor são grandezas diretamente proporcionais. Ao contrário da área. Quanto maior for a minha área, menor vai ser a resistência. Quanto maior for a minha área, for a área do fio, maior
menor vai ser a resistência, tá? Quanto maior for a área, menor a resistência, e quanto menor for a área, maior a resistência. Então, isso matematicamente, olha só, o R, o Rho e o L, eles estão na parte de cima da fração, eles estão no numerador. Então, matematicamente, eu já percebo que isso é diretamente proporcional. Já o A está no denominador, tá? Então, lá na matemática, quando está embaixo aqui, é inversamente proporcional, tá bom? Para vocês terem uma ideia assim, galera, para entender por que a área é inversamente proporcional, raciocina comigo assim, ó, eu tenho uma área pequena, menor. Pensa comigo, menor. Menor a minha área, vai ser maior a resistência, porque vai ter mais dificuldade. Então, quanto menor a minha área, maior a minha resistência. Agora, quanto maior a minha área, menor a minha resistência, tá? Que a minha área está mais aberta, está mais fácil, né? Está maior, então a resistência vai ser bem menor, não vai ter resistência, vai ser praticamente não vai ter resistência, tá? Para vocês entenderem isso daí. Não sei se vocês conseguiram assimilar o que eu disse aqui. Só para entender o conceito da grandeza inversamente proporcional aqui, que dá um nó no cérebro da gente, tá? Mas pensa assim, quanto menor a minha área, maior a minha resistência. Menor, maior, ó. Menor, maior, inversamente, tá? E quanto maior a minha área, menor a minha resistência. Que tá largo, né? Então menor vai ser a minha resistência, tá bom? Então é isso daí. Isso aqui é muito usado na engenharia elétrica, porque através dessa fórmula é dado para o engenheiro elétrico determinar a quantidade de fio usado. O engenheiro chega lá e passa para o engenheiro: olha, eu preciso que você determine quantos metros de fio eu vou usar num prédio de 12 andares, um fio de zinco de tantos milímetros de comprimento, enfim, a temperatura, tudo, e ele calcula através disso quanto que vai usar. Isso aqui é muito usado, os que vão fazer engenharia elétrica, é muito interessante essa matéria aqui. Tá bom, galera? Então, é isso daí. Então a gente vai para o exemplo no próximo vídeo. Valeu!